Boa noite, bom estar aqui de novo. Como é que vocês estão? Hoje vamos estar falando sobre sensibilidade. Vou acenando aqui para quem está aqui comigo. Boa noite, é um prazer estar com vocês novamente. A minha convidada já está aí. Nós vamos falar sobre um assunto muito legal hoje. Claro que a astrologia sempre ela está nos meus encontros, né? Com os meus convidados, queira ou não, porque é um assunto que está sempre comigo, né? E justamente a astrologia, junto com o Reiki, que, vamos dizer assim, me acolheu muito na minha sensibilidade. E acredito que pelo momento que nós estamos vivendo agora, né, pandemias, e foi por isso que me veio a ideia de falar sobre isso, né, momento de grandes mudanças, nova era, realmente nova era agora. Eu lembrei e pensei que poderia ajudar muitas pessoas de alguma forma, né? Eu e a Regina, né? Que vai conversar comigo hoje sobre a sensibilidade, porque todos nós, eu sei pelo mapa, né? O mapa do momento, todos nós já, não agora, mas já vem há algum tempo, né? De uns tempos para cá, a sensibilidade está aflorando. Não só para aqueles que já tinham sensibilidade, mas a maioria de nós estamos mais sensíveis. Isso me parece, pelo que eu entendo do mapa, né? Do mapa do momento. Eu acredito que é por causa da necessidade que todos nós temos de sentir mais. Né? Sentir mais para quê? Para só um pouquinho aqui que eu vou. Isso. Para sentir mais, para que a gente perceba o que é essencial para nós. Né? Para nós sairmos um pouco desse mental, né? Eu já comentei isso aqui em outras lives, mas hoje em especial eu estou falando porque a sensibilidade ela vem muito para que a gente perceba o que é importante nas nossas vidas. É aquela história, né? A minha cabeça quer uma coisa e o meu coração quer outra, né? Mas eu quero ir pela minha cabeça porque é um querer que não é meu, né? Pode ser um querer coletivo ou um querer do passado, né? Da nossa ancestralidade, pode ser um querer familiar, enfim, mas não é um querer do nosso coração e do nosso propósito do momento. É um querer que não é da essência, não é um querer, não é o essencial. E isso a gente vê muito pela astrologia no signo de Câncer, né? Ou nos signos, que eu vou falar de uma forma mais geral aqui, né? Mais sucinta, nos signos de água. Porque a água, né, dentro dos elementos da natureza, está falando das nossas emoções, né? E as nossas emoções são o que nos norteiam de alguma forma, né? Só que a vida ou Deus, para quem acredita em Deus, e cada um tem a sua crença, a vida quer que a gente
que a gente realmente priorize isso, né? Priorize sentimentos e emoções que nos faça bem, né? Porque todo mundo está sendo levado a isso, com as suas grandes transformações na sua vida, para que influencie no coletivo, porque o coletivo é feito do pequeno, né? É feito de um em um, apesar de que muitas vezes a gente esquece disso no nosso dia a dia, né? Do nosso, vamos dizer assim, dever de casa, né? Dever entre aspas, né? Mas aquilo que a gente precisa fazer com o outro que está do nosso lado, né? Quem convive com a gente. E que se a gente não fizer ali, não vai adiante, né? Então, vamos começar com a sensibilidade, que eu tô falando não assim, claro, tô com intuições para falar isso, né? E com minha sensibilidade, que todo terapeuta tem, mas eu tô falando pelo mapa, pela astrologia, por previsões astrológicas, tá? De nós começarmos ali, no nosso entorno, para que a gente consiga expandir isso, né? Porque tudo começa com o sol, que é com o nosso eu, né? Tá? Então, não tem como nós expandirmos se nós não começamos ali, né? Nas nossas emoções, os nossos pensamentos e aproveitando, antes da Regina, de convidar a Regina, né, para participar mesmo, né, na live aqui, aproveitando que os astrólogos já estão falando dos colegas astrólogos 2021, e eu vou dar a minha síntese aqui de 2021, né, que eu vi o mapa e que para mim, ali no meu ver, né, que cada astrólogo, todo mundo tem um mapa, a mesma coisa, tem a sua técnica, mas cada astrólogo olha com seu viés, né, com seu olhar, né? Uns priorizam um lado, outros priorizam outro, né? E que o que eu olho ali, né, é que nós vamos precisar mesmo de saúde mental e espiritual. Então, nós vamos precisar de algo para que algo que nos faça acreditar, né, que coisas, nós não estamos num desafio de uma transformação, né, de uma mudança, e vai ser bom ou não, não é que não vai ser bom e vai ser horrível, não é nada disso, mas vai ser necessário que a gente busque a nossa fé, a nossa crença em alguma coisa, né? Em alguma coisa, não interessa o que é. Nós precisamos acreditar em algo que não é palpável, né? Mas que a gente consiga transpor desafios que vêm e já estão acontecendo, né? Principalmente na economia, na saúde, né? Então, 2021 pede, vamos dizer assim, não pede, eu vi ali, manda que a gente cuide da nossa saúde mental. Vai ser necessário, senão nós não vamos aguentar, né? Em síntese é isso aí, tá? É saúde mental e espiritual, ou seja, entre as emoções e o espiritual no sentido de buscarmos realmente aquilo que nos alegra, que nos deixa bem. Não interessa, pode ser um pé na grama, um pé na água, mas são pequenas coisas. A gente fica pensando em grandes coisas, não é isso. São pequenas coisas que nós podemos fazer, tá? Em coisas que realmente a gente tenha prazer ali no dia a dia, no pequeno, tá bom? Depois a gente vai continuar falando, né? Esmiuçando, né? Sobre a sensibilidade, e a sensibilidade vai ser forte em 2021, né? Então, vamos convidar a Regina, né? Que eu tenho, é minha terapeuta, né? Quando eu preciso, ela sabe, eu corro, ela é minha emergência, né? E quando eu cheguei aqui em Floripa, ela me acolheu, claro, outros terapeutas também,
mas ela foi a primeira pessoa a me abraçar, né, a me acolher. Até me emociona um pouquinho. Eu vou chamar ela, tá? Deixa eu achar ela aqui, tá, gente? Vamos buscar aqui. Acho que achei. Vamos lá. Que a Regina seja muito bem-vinda na nossa live. Opa, tô brigando aqui com... Vamos ver... Apareceu. Oh, seja muito bem-vinda. Sabe que eu até me emociono, sabe? É uma boa noite a todos, né, que estão aí nos escutando, nos assistindo, né? E eu acho que estamos aí junto, não? Eu acho que nós, como irmãs, né? Eu acho que a gente está aí como irmã de jornada, e isso é muito importante que a gente faça essa conexão, que a gente tenha esse companheirismo em termos de trabalho, né? Eu acho que estamos juntas e vamos compartilhar esse dia de hoje também. Seja muito bem-vinda, né? Porque, como eu estava dizendo, tu me acolheu bastante há 11 anos, quando eu cheguei aqui, né? Como terapeuta, né? Foi a primeira pessoa que eu pensei, eu quero fazer reiki, foi a primeira pessoa que me indicaram, né? E falaram super bem de ti, não conhecia, e eu cheguei aqui, né? Tu sabe, eu já conversei aqui, já falei, contei um pouquinho a minha história nos outras lives. Cheguei aqui com um trabalho novo, sem conhecer ninguém, super insegura, mas muito, sabendo muito o que eu queria fazer, né? Que bom. Então, eu acho que é um compartilhar que tu também, nesses anos que a gente tá junta mesmo, eu te ajudando, mas tu também é a minha terapeuta, né? Com os meus os Virei, mapas. né? Virei Eu depois. acho que tu me orientou esses anos todo aí, cada ano que passou, e eu segui essas orientações né, dos mapas que tu fazia todo ano para mim. Faz, né? Esse ano tá quase chegando o dia de fazer o próximo, né? E eu acho que é isso, esse aprendizado, essa troca que a gente tem, né? Eu sou terapeuta reikiana e você é astróloga, então, e eu acho que junto ele faz uma parceria, né? Porque é o autoconhecimento, né? Em si, a gente aprende a se conhecer. Se faz o mapa, tu consegue saber quem tu é, o que tu veio para fazer, né? E quando a gente vai tratar as pessoas, a gente tem essa conexão de saber o que a pessoa precisa, o que ela está ali, qual é o lado mais sensível. E o mapa ajuda isso, né? Para a pessoa se autoconhecer e saber qual é o lado mais sensível da sua vida, né? E eu acho que é essa parceria que a gente tem, né? Eu acho que a astrologia, eu sempre indico para as pessoas, é uma coisa que faz É parte da nossa verdade. vida, faz parte do autoconhecimento, da gente se autoconhecer, que é o que a gente está falando, vai falar, né? Está falando hoje, do autoconhecimento, de se conhecer os lados mais sensíveis, os nossos medos, o que está acontecendo nesse momento para nós, né? Se a gente conhece, a pessoa se autoconhece, o terapeuta conhece o seu paciente ali, a gente tem como tratar, a gente tem como ajudar mais nesse sentido, né? Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Está mexendo muito com os medos das pessoas, está mexendo muito com a sensibilidade, né? Do novo, dessa reação que nós estamos tendo com essa pandemia, o que está vindo para a gente, né? Esse novo, esse conhecer, né? Lidar com essa situação que ninguém estava esperando, pegou a gente de surpresa, né? Então é tudo um conjunto que, se a gente não se autoconhecer, a gente não consegue sair desse sufoco que a gente está vivendo. São os medos que são, sabe? Então, assim, essa parte que eu acho que, né, as duas coisas, elas se casam muito bem, né? Astrologia junto com o terapeuta reikiano ou outras técnicas que sejam. Eu vejo bem que a astrologia ela aponta muito, né? Ela identifica ali, né? E eu sempre indico, né? No caso, o reiki é maravilhoso contigo, né, Regina? Eu sempre indico para
para equilibrar, que essa é a palavra, né? Até a gente colocou ali no título, como lidar, né? Essa frase, né? Como lidar com essa sensibilidade que todo mundo, né? Quem já era sensível, né? Já estava lidando com essa sensibilidade, sentindo emoções mais forte, sentindo muitos pensamentos na cabeça né, que vem muito forte e que muitas vezes não sabe controlar, as emoções também, né? Quem já tinha isso, né, já tinha, né? Mas de acordo com o mapa, como eu estava falando, que é Netuno, né, em peixes, né, que reforça, que é a supersensibilidade que todos nós estamos vivendo ali no mapa. Na verdade, quem começou a ter e já pegou, começou a florar, vamos dizer assim, e já pegou de logo assim, já pegou essa turbulência emocional, essa turbulência do ar, né, coletiva de agora, foi muito mais desafiador de pessoas como eu, como tu, provavelmente, né? Todo terapeuta é mais sensível e até busca isso, né? Equilíbrio por causa disso. Então, de alguma forma, já sabe lidar um pouco. Agora, essas pessoas de agora, essas pessoas que estão pegando isso, elas imagino que pelo que eu atendo, né, eu estou falando também da experiência, né, de astrologia, de atender com mapa e tal, os clientes, eu percebo que tem muito mais dificuldade, porque tá mais pesado, não dá para dizer que tá tudo coloridinho, tá tudo coração, porque não tá, né? Tá mais pesado, fica mais difícil, então as pessoas é um descontrole de pensamentos, um descontrole maior potencial emocional e que não tem. Tu chega no ambiente, te pesa mais, tu chega no outro, sem sair especificamente muito, né? Tu pensa numa coisa, sintoniza e vem muito mais forte, né? As dispersões, né? Eu estou falando de uma forma muito simples, não estou falando em psique, em coisa nenhuma, porque muita gente não entende o que é isso. Que psique são emoções e pensamentos que nós temos, né, em nós. Então, estou falando de uma forma que a gente possa entender isso, como é que funciona, né? E eu estou falando por experiência própria mesmo, né? Porque eu, desde pequena, né, eu trago... Eu me lembro disso quando era pequena, eu trago muitas emoções, eu me emocionava muito, eu chorava, eu me irritava, eu não sabia o que estava acontecendo, e na verdade, claro que eu sempre tive isso, e hoje me ajuda muito no meu trabalho, essa sensibilidade, mas eu não sabia que também eu acumulava de acordo com o lugar que eu estava, ou de acordo com se as pessoas estavam bem ou não, né? Então me ajudava se as pessoas estavam bem, se não estavam, não me ajudava. Então eu era uma criança e eu acredito que muitas pessoas podem estar se identificando com isso, por isso que eu estou falando, e aí depois eu vou te pedir para tu falar. Eu era uma criança que eu não sabia, mas eu estava sempre irritada de alguma forma, né? Então, hoje eu vejo, olho para aquela criança e vejo que aquela criança, ela não aprendeu, né, a identificar as suas emoções. Ela não aprendeu, então ela não sabia o que estava acontecendo e ela ficava pior, porque ela não identificava e aceitava, e não, né? Foi ensinada a aceitar, né? As emoções que ela estava sentindo. Ela não foi ensinada a ver, ela está com raiva, legal, está com raiva, está tudo bem que está com raiva. É raiva, sentir raiva é humano. Ficar bravo é humano. Querer pegar pedaço, aquele pedaço do pescoço da outra pessoa é humano, né? É humano os sentimentos. Então foi muito julgado como muitas pessoas, né? Mal, isso é bom, isso não é bom, né? Hoje em dia, e eu tô com todo respeito aos meus pais, hoje eu sei, eu aceito aquela coisa e tal. A gente aceita, mas sempre fica uma coisinha na verdade no inconsciente.
mas a gente já sabe, já se trabalhou, né? E sabe que os pais dão o que eles podem, que eles também não receberam, né? Também eles não foram ensinados. Mas hoje a gente vê, né, que pelo menos me procuram, né, que eu vejo muitos pais preocupados com seus filhos, né, buscando entender no mapa da criança ali, né, ou do bebê que é recém-nasceu, para ajudar, né, nesse sentido, né, ajudar a essa caminhada que é tão às vezes turbulenta para quem, para aquela criança ou para aquela pessoa que tem maior sensibilidade, mediunidade, que falam que a intuição não é. Intuição é uma coisa, mediunidade, sensibilidade é outra. Falam que a intuição, para não pegar no preconceito da mediunidade com a história da religião. Mas isso é o quê? Isso é um dom que a pessoa tem, né, para ser direcionado, né, que ela vai precisar trabalhar isso, né, para o seu equilíbrio, fazendo terapia, parará, mas para direcionar para alguma coisa, né? Então, resumindo, o que eu quero dizer aqui, pela minha experiência, como pessoa, como criança, e hoje adulta, ainda criança, aprendendo a tratar a minha criança, acolher a minha criança, que não é assim, já acolhi, tudo resolvido. Mentira, não é assim que acontece. Eu preciso falar isso porque eu vejo muita coisa e muita enganação muitas vezes nisso. Não é, isso é um trabalho lento, isso é um trabalho com muita determinação que nós precisamos ter conosco. É um trabalho que não é assim, eu vou uma vez fazer reiki com a Regina e resolve. Eu vou uma vez fazer constelação com outra pessoa lá que resolve. Eu vou ali na Cibele fazer o mapa, tá tudo resolvido. Não, 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 não é assim não. É passinho de bebê, muita determinação, determinação na sua busca, no seu autoconhecimento, no seu equilíbrio e direcionar o seu dom, né? A sua vocação. Que aqui no caso nós estamos falando da sensibilidade, né? Ou da mediunidade, a capacidade de se conectar com mundos, com o mundo inteiro de emoções, de pensamentos, que a pessoa se conecta e não sabe o que fazer, né? Claro, precisamos ter equilíbrio, buscar equilíbrio interno, mas isso é um passinho de bebê. Isso não é mágica, porque nós viemos de um hábito que não é assim, né? Eu vou agora deixar a Regina falar, mas eu precisava falar isso aqui para vocês, por experiência, né? Que alguma coisa me diz que eu preciso passar a minha experiência, né? Porque muitas pessoas agora que estão começando seus trabalhos na internet, né, que eu comecei há 11, 12 anos atrás, né, ou mesmo trabalhando em casa, né, elas precisam dessa determinação, sabe? Elas precisam saber que elas precisam também de um apoio nesse sentido. Tá? A Regina fala um pouquinho aqui, que eu tô faladeira hoje. Então, eu acho que o que a Cibele acabou de falar é assim, eu acho que a gente hoje, nós temos muitos reflexos na nossa vida que vêm da nossa infância, da nossa adolescência, da nossa juventude, que são os nossos medos, nossos traumas, daquilo que a gente foi muito reprimido, né? E hoje a gente tem isso dentro da gente, dentro do nosso eu, dentro do nosso espírito. Então, assim, já resolvi. Não, isso são coisas que a gente tem, o reflexo, ele demora muito para a gente curar. De vez em quando aflora alguma coisa. Não é uma coisa que fez uma terapia e acabou. Não. Cada tempo que nós vamos passando, cada situação da nossa vida vai aflorando dentro de nós para ser curado. E se a gente não perceber essa sensibilidade que nós temos, que vem da nossa infância, que é um trauma que às vezes a gente tem, que esse medo pertence à criança de 14, de 12 anos, que nós fomos lá atrás, o adolescente e a criança,
a gente não se cura disso. Se a gente achar que a gente não tem isso, que a gente não precisa se curar, a gente acaba, a nossa vida passa a ter, tem muita dificuldade. Tem muitos, assim, a gente tem dificuldade, se é a respeito de um relacionamento, a gente tem dificuldade no relacionamento. Se é dificuldade com o trabalho, a gente tem dificuldade no trabalho. Então, se a gente não percebe isso, a nossa vida passa a ter uma confusão e uma dificuldade em tudo e a gente não se dá conta. Muitas vezes a gente tem o nosso reflexo, nós tratamos as outras pessoas da forma que nós fomos tratadas lá com 14 anos, ou com 15 anos, ou com 10 anos. E isso está dentro de nós, esse reflexo está dentro de nós. Então, são coisas que vai aflorando no nosso emocional, no nosso espírito, na nossa alma, e a gente não consegue lidar. E a gente lida muito mais com o nosso racional do que com o nosso emocional. Porque se a gente lidar com a emoção e com o coração, a gente sente essas dificuldades. Mas se a gente usa só o racional, passa a viver o dia a dia racionalmente, a gente não sente. E é o que vem trazer uma confusão para as pessoas, que adoece. Muitas vezes as pessoas ficam doentes e não sabem de onde que vem essa doença emocional que fica. Mas é tudo dos reflexos que nós temos de nossas vidas. Todos nós. Eu tenho, a Cibele tem, várias pessoas que eu trato aqui têm. Então, assim, são coisas que a gente vai sempre buscando. São esses medos que estão dentro de nós. Né? Então, assim, eu acho que é uma coisa que todos deveriam ter essa consciência disso. E quando a gente não tem essa consciência por nós mesmos, que a gente não se dá conta, procure um terapeuta ou procure algo que possa esclarecer isso. Que eu acho que isso dá um norte para a gente, dá um caminho, dá uma luz, né? Para a gente conversar, para entender, contar o que está acontecendo, botar isso para fora. Eu acho que isso é muito importante nesse momento, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Porque, como eu já disse, pegou muito nós de surpresa, tudo isso. E isso aflora muito. O não pode, não vai isso. E isso é o que nós ouvimos muito na nossa infância, na nossa adolescência, e isso nos pega agora, sabe? Isso, na nossa idade adulta, traz isso aflora dentro de nós. Então, nós temos que buscar o autoconhecimento. O autoconhecimento é através eu sempre digo, a astrologia ajuda, te mostra o teu caminho, né? O que tu veio para ser nessa vida, cada data que tu tem que resolver as tuas coisas. Então, vai buscar uma constelação, que nem a Cibele falou, mas tudo tem que ser num todo. Não é só uma coisa e achar que a pessoa já está bem. Né? E nós temos esse reflexo, e hoje eu tenho atendido muita gente que procura, que estão perdidos, não sabe o caminho a seguir. Eu não sei o que fazer da vida. Eu me sinto vazia. Né? E não é. Eu acho que tudo isso é o que está lá dentro, é o espírito está sentindo, o espírito está pedindo ajuda, está pedindo socorro. Né? E as pessoas, quando chegam até aqui, conseguem. Pode falar, Eu tô aqui, não pode terminar, Regina, que eu tô aqui querendo que tu fale um pouquinho como é que é para quem não conhece o Reiki. Eu tô vendo aqui que tem muitas clientes tuas, né? Aqui, algumas minhas também, minhas e tuas, ou clientes, né? Mas assim, tem gente que não conhece o Reiki, né? Tem gente que não sabe por exemplo, duas perguntas, vou me organizar aqui. Falando, como é que é o Reiki na prática, né? E como a pessoa pode se equilibrar hoje, né? Uma pessoa que está desequilibrada, né? Vamos falar o que é o desequilíbrio aqui que eu estou falando. Desequilíbrio de quando está muito nervosa, está muito chorona, tá morrendo de medo, são coisas extremadas, né? Ela não tá difícil ela ter um equilíbrio, né? Uma paz, né? E até a gente entende, né? Como tá aí fora, né? Mas assim que tu falasse um pouquinho como buscar o equilíbrio e como que o Reiki faz. O que é o Reiki? O Reiki, ele trata os 7 pontos que nós temos no nosso corpo. Nós temos os nossos 7 chakras, né? Então, o que é a função do Reiki? A função do Reiki é tratar, é alinhar, é tratar. Então, o Reiki, ele trata camada por camada. E ele vai lá no fundo do nosso emocional. A maior parte das nossas doenças hoje, ou dos nossos desequilíbrios, vem do nosso emocional. Não tem outra. É sempre quando a gente tem algo que desestabiliza o nosso emocional, nós adoecemos ou nós ficamos desequilibrados.
né? Então, qual é a função do reiki? É tratar, é alinhar esses 7 chakras. No momento que tu alinha esses 7 chakras, tu passa a ter um equilíbrio. Que o reiki, ele trabalha os 7 corpos sutis que a gente tem, que são os 7 chakras, são 7 corpos sutis. Então, ele trata camada por camada, né? E ele vai alinhando. Né? Tu pode dar um exemplo? Tá. Tu pode dar um exemplo, assim, para o pessoal que não sabe nada, né, do reiki específico. Por exemplo, o que de um corpo sutil, um dos 7 corpos sutis, e o que seria na prática, né? Um exemplo, né? Uma pessoa está equilibrada, está desequilibrada emocionalmente, né? Emoções, né? Emoções, tristeza, é isso que tu quer dizer, né? Tá triste, como eu disse, tá irritada demais, né? Dá um exemplo, o que seria esse na prática, né? É que nós temos assim, nós temos a parte, o corpo é o físico, o mental, o emocional e o espiritual, né? E tem mais outras partes que são dos chakras mais aterrados, que são os chakras do umbigo para baixo, né? O plexo, que são mais terra. Essa parte são os emocionais, né? Que são o plexo para cima é emocional, que é o cardíaco, o laríngeo, o 6º chakra, que é né, no nosso 3º olho, e o nosso 7º chakra. Então, assim, essa parte é o emocional, e a outra parte é a terra, que são a nossa parte mais terra e mais emocional. Então, assim, geralmente, quando uma pessoa, ela vem, que ela está muito triste, geralmente é a parte cardíaca, que geralmente levou alguma decepção, ou está magoada. É o cardíaco, trata o cardíaco, o coração, né? Que é o peito. Tá. A gente trata mais essa parte aqui, né? Que é o lado que mais hoje é preciso ser tratado nas pessoas, e o mental, né? Que traz o equilíbrio. Ou quando a pessoa está muito mental e ela tem que ser aterrada, tem que ser tratado a parte os 3 chakras superior, né? O inferior, quer dizer, que é o baixo, e o superior, que é a parte de cima, que é o emocional, né? Essa parte, eu acho que... E uma sessão de reiki geralmente equilibra um todo. Eu sei disso. Como equilíbrio? Tu tira com a mão. Tu tira e põe com a mão. Não sei o que tu faz ali. Eu já ouvi de pessoas dizer assim, Regina, eu cheguei aqui, gente, eu tô saindo daqui leve. Por quê? Porque a pessoa se fecha. É como se elas botassem uma capa em cima dela e como se ela não conseguisse sair dali, tá sufocada. Onde é que eu vou? Não recebe Onde energia, é isso, Regina? Desculpa eu estar te intervindo, mas é que eu estou me colocando no lugar da pessoa. Ela não recebe energia. Ela não consegue respirar e oxigenar e fazer o fluxo de energia no cérebro, né? Ela não consegue respirar e oxigenar e aliviar de volta. Tu sabe que é muito interessante isso que tu está falando, por quê? Porque isso, olha, com o tempo, eu cascuda, né? A gente que, né? Eu pelo menos, eu não vou colocar a gente, mas eu pelo menos, a gente tá sempre buscando autoconhecimento, é terapeuta e tal, e a gente acha, às vezes a gente acha que é meio sabidora de tudo, né? Aí chega uma hora, eu não sabe nada, né? Porque eu fiquei observando de uns tempos, depois que eu comecei com a meditação, né, e a respiração, cuidar mais mesmo da respiração, eu observei bem isso que tu está falando, mas eu não tinha observado isso, e eu acredito que isso eu tinha há muito tempo. Assim, quando eu me sentia mais assim, desequilibrada, agitada, mais mental e tal, eu ia respirar na hora antes de fazer a meditação, e eu fazia assim, ó, na hora de expirar, eu não consegui ir até o fim, mas não o síndrome do pânico que eu já tive, tu te lembra, né? Já tive. Mas assim, a síndrome do pânico a gente não consegue mesmo, né? Não consegue nem ficar parada, né? Mas assim, é até embaixo. Tu ir até o final lá, expirando. Tu não consegue. Quando a gente não consegue ir até o finalzinho, é porque tem coisa, né? Tem coisa ali. O diafragma fica trancado. Ali, nesse momento, quando a gente não consegue puxar até o final, nós estamos com o diafragma trancado. Sabe? Então, a gente não puxa, não consegue preencher. Então, a gente não faz... E isso acarreta doenças, né? Exatamente. E isso vai trancando e não vai oxigenando o cérebro da pessoa. Porque o diafragma é como se ele enchesse e esvaziasse, né? Tu enche ele de ar e solta. Entre o novo e solta o velho. Se tu não consegue fazer isso, o teu corpo já começa a adoecer.
Tu já começa a te trancar. E cada vez tu vai só respirando para dentro. Só faz isso. E quando a gente vê, a gente não está conseguindo nem estar com a respiração muito curta, né? Muito curtinha, e não oxigena mais o cérebro. E aí a gente começa a sentir um peso sobre o corpo, sobre a mente fica pesada e fechada. É como se tu não conseguisse mais assimilar as coisas, assimilar o que está na tua frente, não consegue mais pensar, não consegue mais ser iniciativa, não consegue mais acertar o que tem que fazer no dia, que eu estou toda perdida, não sei o que eu tenho que fazer, porque não começa mais a oxigenar o cérebro. E não, a pessoa vai... Exatamente, a pessoa perde o centro, porque ela não tem mais, ela não consegue mais. É como se tu tivesse sufocada e tu queres olhar para um lado, olhar para o outro e não tem saída para sair. Regina, tu sabe que eu também estava observando, eu ia falar agora, me esqueci, mas parei que volta. Bem legal. Eu estava observando essa questão da respiração, né? Porque a gente entra, coloca o ar e tem que tirar, né? E daí tem coisa que não é boa, tem que tirar, né? Daí tu vai ficando, né? Vai ficar endurecida, né? Vai Exatamente, é como se a gente fosse engolindo algo e vai socando lá dentro, vai socando, né? Bem no isso mesmo. Vai Simples tocando, assim. Quando tu vê que tem uma coisa, tá socado, não tem mais espaço. Assim somos nós. Se nós botar só a respiração, só respirar para dentro, respirar para dentro, respirar para dentro, e vamos socando, daqui a pouco ele tá duro, sabe? A gente tá toda sem oxigenar. Mas é uma coisa muito interessante. Agora eu vou defender os sensíveis, quem tem sensibilidade, quem tem a mediunidade, que dá uns probleminha, é chatinho, tem os desafios, né? Mas também é muito bom, eu quero que até tu me confirme isso aí, né? Que também é muito legal, porque a gente sente tudo antes de ir para o corpo, né? Exatamente. Então, nós sentimos muito, muito antes para que a gente busque ajuda. Então, por exemplo, eu estou me sentindo que eu estou com uma dor aqui do lado, né? Mas eu vou no médico, não tem nada. Geralmente é isso, né? Tu vai no médico, não tem nada. Aí o que que é? Tá no astral, né? Exatamente. Correto? Tá no astral. Aí então tu vai fazer um reiki e vai ali alimentando de energia, porque essa dor, por isso que é bom ter sensibilidade. Porque essa dor, quem é mais sensível, já tem essa consciência, né? E por isso sente de alguma forma também, né? Vai daí procurar ajuda e vai colocar energia ali onde não tem, né? Para que não tenha depois um acúmulo. Eu estou falando de uma forma simplérrima, né? Para entender, né? Isso aí. Que não tem, daí aquilo ali não fica sem energia com o tempo e vai desenvolver uma doença, né? Então é isso aí. Então é muito bom. Então, os sensíveis, quem tem muita sensibilidade, muita gente que vem para eu atender aqui, eu estou falando também, e é muito bom, por quê? Porque depois consegue ver, sentir coisas antes das coisas acontecerem. Porque daí pode fazer alguma coisa. Então, é para isso que se tem também, não é, Regina? Exatamente. Eu acho assim, as pessoas que têm muita sensibilidade, elas sentem no físico. Em primeiro lugar, a energia que está vindo, sente no físico. Tá? Primeiramente, é ali que sente. Porque se ela não consegue sentir de uma outra forma, mais sutil, e ver antes de chegar no físico, ela tem que sentir no físico primeiro, para depois ir buscar ajuda. Aí é o que ela consegue buscar ajuda, porque tem muitas pessoas que têm a sensibilidade, já sente antes de sentir no físico, já sente só no toque, ou no olhar, ou no chegar perto de alguém, sente, mas não deixa afetar o físico. E tem outras pessoas que só conseguem ver que tem a sensibilidade quando já está afetando o físico. Ela sente dores, que vai no médico, e não tem nada, não tem fisicamente, não está doente. Por quê? Porque aquele que está ali é energético. É uma doença energética, que é a sensibilidade que a gente sente do ar, dos lugares, dos locais, de outras pessoas. Então, assim, a gente sente no físico. Vamos supor, o nosso estômago, tá? O nosso plexo solar. É um lugar, é o nosso sol. Então, é onde nós mais pegamos energia de outras pessoas. E aqui é onde que nós
guardamos também, vindo de outras pessoas. Muitas vezes nós estamos com raiva, explodimos com outras pessoas e não sabemos de onde vem essa raiva. Mas é raiva que a gente já captou de um outro lugar, de uma outra pessoa, entrou em conexão com outra pessoa e a gente explode. Às vezes fala o que não deve, dói o nosso estômago. Então, assim, o nosso estômago, plexo solar, ele é muito sensível a isso. E aí ataca a digestão, né? Exatamente. Ataca a digestão. Ataca principalmente a parte digestória da gente. Digestão, o estômago, já a gente tem pessoas que nem conseguem mais comer, entra no processo de não conseguir se alimentar, tudo faz mal. Então, assim, o plexo solar, ele pega muito. Isso é um dos lugares mais sensíveis diante de todos eles, mas o plexo solar é o plexo solar e umbilical, que trata muito, que prejudica muito o nosso físico. Tá? Esses dois chakras, que é o umbilical e o plexo solar, que é o nosso estômago. O nosso cardíaco, ele pega muito as emoções de tristeza das pessoas. Então, assim, a emoção quando a mágoa e tristeza, né? E já o plexo, ele busca as raivas. O momento que nós estamos com raiva, o momento que nós estamos com medo. Mas a gente nem tem raiva. Não tem pouca, né? Pouquinho. Só pegar o pescoço de alguém, assim. De vez em quando a gente explode de alguém. Mas é aqui no plexo a gente pega as energias de medo e raiva. No nosso plexo, no nosso coração, nós pegamos as emoções de tristeza e mágoa com outras pessoas, na parte mais emocional, mais de relacionamentos amorosos, relacionamento com outras pessoas, decepções com os amigos, a gente pega muito no nosso emocional. Né? O nosso laríngeo é a nossa expressão, né? Aonde nós expressamos aquilo que nós somos, a nossa palavra, a nossa verdade, né? Quem somos na nossa palavra, né? E também é um lugar onde que nós engolimos nossos sapos. Se uma pessoa nos ofende através da palavra e nós não respondemos à altura para ela, não demos a resposta correta e nós engolimos aquela palavra, mas nós não gostamos daquilo, ficou engasgado. Ali ele também vem com dores. Nossos ouvidos é o que nós ouvimos e a boca que nós expressamos. Então, se nós não fizermos isso, muitas vezes nós temos muitas dificuldades, como hoje tem aparecido muitas pessoas com problema da tireoide. Porque a glândula da tireoide, ela fica com esse processo. Ela, aonde que faz a nossa palavra, né? É onde que tem uma parte muito importante na nossa vida. Né? Que a nossa palavra, é o nosso expressar, é o nosso engolir, é onde vai a nossa alimentação, é a nossa água, onde limpa, onde que mais temos água é a nossa garganta, é a nossa saliva, que fica o tempo todo, né, renovando, porque a gente vai engolindo, ela vai voltando, vai renovando, criando, né? Então, assim, ali é um lugar que é muito importante para nós também, através da nossa palavra. E outra coisa, pessoas que falam muita coisa de ofensa para os outros, né? Palavras que a gente tem muita ofensa, as pessoas também têm dificuldade. Então, é um lugar sensível e um lugar importantíssimo para nós, né? O nosso sexto chakra é a nossa visão de vida. É aonde nós podemos enxergar a luz no fim do túnel. É aonde nós podemos enxergar as pessoas num todo. Não só com o olho de olhar a matéria, mas sim com o nosso olho espiritual. Aonde a gente pode conhecer um pouquinho as pessoas, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que é essa pandemia das tristezas, das energias que as pessoas estão apavoradas. Tem pessoas que estão apavoradas e não conseguem achar uma saída. Estão com essa sensibilidade muito aguçada de não saber o que fazer. Né? Então, a gente, hoje, como terapeutas, a gente poder enxergar através disso. Né? Enxergar com esse olho mais espiritual, analisar as pessoas com o olho mais espiritual e não só com o olho na matéria. Né? E o nosso sétimo chakra, né, é a nossa conexão com a espiritualidade, que é a mais, eu acho, mais sutil que nós temos, né? Que quando nós estamos conectados com a espiritualidade, nós estamos mais em paz conosco mesmo. E principalmente nesse momento agora, nós temos muitas pessoas que perderam a fé. Tá? Estão perdendo tudo, as coisas da matéria, e estão perdendo a fé. E aí é que vem mais o desequilíbrio ainda das pessoas.
mais E as pessoas estão precisando de ajuda, né? é isso. Só lembrando que agora dia 21, olha, é agora, vai daqui, em março que entra, né, para nós o ano novo astrológico, que quando entra Áries, que é isso que vai ser mais necessário ali no mapa que eu vi é a fé, né, a conexão com o espiritual, né, com aquilo que a gente não, com algo além que a gente precisa acreditar, né? O que tu indica, Regina, para uma pessoa que está nesse momento sem fé, né, que realmente está muito perdido, o que ela pode fazer, por exemplo, em casa, né? Eu sei, eu indico o reiki sempre, tá? Sempre o reiki, que é maravilhoso. Eu acho assim que as pessoas hoje, eu sempre digo, a gente sem fé, a gente não é nada. Sem acreditar que existe algo maior, que existe um ser divino além, acima de nós, que nos rege, que nos protege, nós não somos nada. Nós temos que ter fé, acima de tudo, nós temos que ter fé. Fé na vida, num todo, fé nas pessoas, fé em esperança na vida, fé que a gente tem oportunidade, fé que a gente é merecedor. E eu acho assim que se a gente perder a fé, nós perdemos o chão. Tá? Porque se nós não estiver conectado com a espiritualidade, nós também perdemos o nosso chão. Ou é céu e terra, é terra e céu. Isso é o que nós temos que buscar, o equilíbrio. Então, assim, eu acho assim que as pessoas não podem perder isso, essa fé, essa esperança de um dia melhor, né? Eu sei que tem muita gente desesperada, tem sim. E eu acho assim, o que eu sugiro para as pessoas? Buscar, né? Buscar o equilíbrio, ir na natureza, andar na natureza, andar de pé descalço, buscar se pode, vai dentro de um templo, qualquer uma igreja, um templo, em qualquer lugar, mas que se conecte com Deus. Né? Se conecte com a espiritualidade de qualquer forma. Que seja na natureza, que seja na cachoeira, em qualquer lugar a gente encontra Deus. Por quê? Deus não está só dentro da igreja, Deus está dentro de nós. Se nós temos Deus dentro de nós, dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, o que é Deus? Deus é a gente acreditar no melhor para todos e para nós. Deus está dentro do nosso coração, que é a nossa sabedoria espiritual. Deus é um ser que é o Deus criador de tudo. Mas ele não é um ser vivo que está lá, que nós podemos ver e grudar e pegar ele. Ele está dentro Não é um homem, né? Não é um homem. Né? E Deus está dentro de nós. Nós podemos encontrar Deus em qualquer lugar. Nós podemos encontrar Deus numa rosa, numa flor, numa cachoeira, numa montanha. Em qualquer lugar nós encontramos Deus. É quando nós encontramos a paz. Quando nós encontramos a paz dentro de nós, nós encontramos Deus. Quando nós estamos equilibrados conosco mesmo, amorosamente conosco mesmo, nós estamos nos amando, nós estamos com Deus. E o reiki faz isso, né? E é difícil de fazer isso. Muitas vezes as pessoas não acreditam nelas mesmas. Como é que vai acreditar que existe um Deus? O reiki faz isso. Em primeiro lugar, nós temos que acreditar em nós. Então, busque isso para dentro de vocês mesmos. É buscar dentro de si. Buscar Deus dentro de nós. Porque daí nós encontramos Deus aqui fora. Tu sabe, Regina, de tu sabe, Regina, que eu, assim, ó, pela minha experiência da meditação e das terapias, eu vejo que tem momentos, eu sempre indico a meditação também, né? Porque eu faço e sabe que eu me encontrei com a meditação. Mas tem vezes, né, que a gente não consegue mesmo, não é que a gente não consegue tentar meditar e fica assim, né? Não, não é isso. A gente não consegue nem parar. A gente não consegue. Aí que eu digo, vai fazer um reiki, né? Vai fazer um reiki, porque daí tu precisa da outra pessoa ali, né? Da energia ali da pessoa, né? Que a pessoa passa, que não é, né? Da pessoa, né? Ela canaliza, mas daí tu não pode sozinho. Tem vezes, eu sei, já passei por isso. Tem vezes que tu não consegue. Tu tá tão desnorteada, tu não consegue. Então, aí precisa fazer alguma coisa assim. Acho que todos nós precisamos. Não é por eu ser terapeuta que eu não preciso ser cuidada. Eu preciso sim. Eu também preciso de uma massagem de vez em quando. Eu preciso de um reiki toda semana. Eu preciso buscar isso para mim. Porque a gente não é só tratar. A gente tem que saber dar e saber receber.
E quando essa Dá, isso é pessoa, muito a gente legal. não consegue Isso é muito legal. perceber, Isso aí é isso é o bem legal. equilíbrio, né? Do dar e receber. Exatamente. Né? Então, se a gente não encontra paz numa caminhada na praia, não encontra paz indo numa cachoeira, então procure uma pessoa para fazer um reiki, para fazer uma massagem, para fazer qualquer outra terapia. Mas a gente tem que buscar isso. A gente tem que saber que a gente não consegue lidar com isso sozinha. Que é o dar e receber. Você também tem o seu trabalho lá, que não seja terapeuta, mas você tem o seu trabalho em qualquer outro trabalho. A gente também precisa de uma outra pessoa para nos equilibrar. Né? Então, assim, eu acho que é buscar sempre, buscar esse autoconhecimento, buscar se dar esse carinho pra gente. A gente tem que Pois se é, dar esse carinho. receber. E quando a gente quer, é interessante, né? Isso a gente vê nos mapas, né? Todos os mapas têm isso, daí cada um no seu contexto de vida. Que quem não sabe receber receber o bom, quem sabe receber o que é bom quer dizer o que é agradável para a gente, né? Não sabe, quem não sabe receber o que é bom, não sabe receber os desafios. Né? Exatamente. Não... Se as pessoas não sabem receber o que é bom, também não sabem receber o que é ruim. Ela não sabe lidar com nenhuma das duas coisas. Eu percebi. Se chama desequilíbrio. Isso se chama que a pessoa não está equilibrada. Porque a gente, quando está equilibrada, a gente sabe receber o bom e sabe receber o ruim e lidar com ele. E fazer com que ele buscar o equilíbrio para lidar com aquele lado. Acho que é legal falar isso, porque pelo menos eu vejo que eu fazia muita confusão antes com isso. Não entendia direito esse negócio. Dar e receber, isso é tudo. É inspiração e expiração, né? Então, quando se sabe receber, tu recebe dinheiro, o dinheiro vem. Tu recebe a prosperidade, vem. Tu recebe o reiki, tu recebe o que a pessoa tem para te dar. Quando tu não sabe receber isso, tu não sabe receber também o que é preciso receber também para aprendizado, né? De desafios. E dá a mesma coisa, né? O mapa a gente vê bem que esses desequilíbrios, sabe? Do dar e receber. Exatamente. Quando a gente está equilibrada, tudo vai e tudo volta. E principalmente o dinheiro. A gente também é importantíssimo falar sobre isso. Eu acho que as pessoas não está vindo dinheiro para mim. Será que tu está sabendo receber? Tu está sabendo lidar com ele para onde ele vai? O dinheiro é energia. O dinheiro é uma energia que vai e volta. Quanto mais tu recebe, tu paga, ele vai, ele volta, ele vai, ele volta. E quanto mais tu faz esse processo de alinhamento contigo mesmo, tu acredita e confia que tu é merecedora daquilo ali, o dinheiro vai e o dinheiro volta. E se a gente não sabe lidar com o dinheiro, pessoas dizem assim, meu Deus, eu não consigo. Então aí sim, eu não consigo ganhar dinheiro, eu não consigo emprego, eu não consigo. Ela está completamente no desequilíbrio. E eu tenho visto. Ela não para, né? Ela não para. Não para. Tu sabe que nós estamos em Escorpião, né? E Escorpião, ele fala. Poderoso, né, Regina? O poderoso e o Escorpião, por isso que, né? Tá perfeita no que tu faz, né, Regina? O Escorpião, ele tem esse dom de saber relaxar, né? De saber fazer em equilíbrio. Mas para fazer isso, ele precisa saber que é o Virgem. O Virgem pega e o Escorpião larga. É muito interessante. Então, esse relaxar, quando ele relaxa, por isso que o reiki também traz dinheiro, né? Quando ele relaxa, aí dá para depois entrar coisa, entrar inclusive dinheiro, né? Entra, daí o ar, o dinheiro, um monte de coisa. Eu sempre digo para todo mundo, para as minhas alunas, que eu digo assim, ó, o reiki, ele é prosperidade. Por quê? Porque o reiki traz equilíbrio. O reiki traz equilíbrio para a gente. E no momento que nós estamos equilibrada, o dinheiro vem. Ele flui. Ele vem através disso equilíbrio. Eu sempre digo, olha, o reiki traz prosperidade. Se vocês acreditarem, confiarem e continuarem fazendo, buscando esse equilíbrio, com certeza a prosperidade virá. E eu acho que o equilíbrio é tudo na nossa vida. Eu tô olhando ali o relógio, que eu tô meio que cuidando, né, aqui coordenando o horário. Eu queria fazer uma pergunta para ti e queria que o pessoal deixasse aí alguma pergunta, né, se quisesse, que ninguém fez aí por enquanto. Eu vi que fizeram alguns comentários e tal,
Mas Regina é aquela pessoa que não tem sensibilidade. Que assim, ó, não sei, não tem essa eu sei que todo mundo tem potencial, isso eu sei, né? Mas é aquela pessoa que não percebe as coisas mais, né? Não tem essa sensibilidade, vive bem na matéria mais mesmo, né? O que que tu me diz? Eu acho assim que não existe pessoas que não têm uma sensibilidade. De alguma forma ela tem. Mas cabe ela deixar aflorar isso nela. Né? Porque tem pessoas que têm esse padrão, a gente volta lá no antigo, né? Ou elas podem ter medo, perdão, elas podem ter medo dessa sensibilidade, até por Exatamente. ver a outra. É o padrão que ela foi criada. Né? Vamos supor, hoje nós temos um padrão do passado, de pessoas mais antigas, que dizia, não, tu tem que ser assim, tu tem que ser assim, tu tem que ser assim, tu tem que ser assim. Então a pessoa Sei. não podia sentir nada. Ela não pode dizer, eu estou sentindo, eu queria. Não, ela tem que ser o padrão deles, durona, e seguir aquilo. Mesmo que aquilo ela faça com que ela sofra, mas ela não abre mão daquele padrão. Dizendo que, Orgulhão, né? Orgulho velho. orgulho, o ego, a vaidade é o que não deixa a gente sentir a sensibilidade. Ou que não se permite ser sensível. Tá? É o ego, a vaidade, é o que não permite as pessoas ser sensíveis, tá? E sentir, deixar a emoção aflorar. Tem É o o ego, caminho a delas, vaidade e o orgulho. mas é o caminho delas, né? A hora que for, elas vão sentir, porque cada coisa vem no seu tempo, né? Exatamente, eu acho que cada pessoa, é que nem assim, mas não que a pessoa não seja sensível, ela tem essa sensibilidade, mas essa energia que hoje, que eu acho que é o que mais pega muitas pessoas, são essas três coisas, o ego, a vaidade e o orgulho. Né? Mas esse ano Isso que põe vem, uma barreira. Isso põe uma barreira na frente das pessoas. mas esse ano que vem, eu preciso falar isso, não é para assustar, é uma questão até para a gente se preparar e se cuidar. Vai, se não sentir por um lado, vai sentir por outro. Eu tenho visto, assim, ó, eu como dou o curso de Reiki, o curso de cristais, e eu tenho visto muitas pessoas estão vindo até mim, pessoas que não me conheciam, pessoas que não estavam na terapia, estão entrando nisso. Sabe? Elas estão procurando já. Então, eu estou vendo, assim, que elas estão começando a se permitir. Há pessoas que não tinham nesse lado, elas estão começando a aflorar e isso já está começando. Isso já Que está tá sentindo, né? Tá já está sentindo, tá apertando ali, tá É como se apertando. ó, a aguinha já tá batendo lá na bunda, sabe? E diz assim, ó, outro vai, outro corre, o negócio tu E é vai, bem né? isso que eu vejo. Perfeito, Regina, é bem isso que eu vejo. Eu estou cuidando do horário, porque nós estamos chegando ao fim, né? E não vi aqui nenhuma pergunta, né? Às vezes não tem, tranquilo, né? Mas então eu queria que tu deixasse aí a tua, para a gente não ser cortada pelo Insta, né? Tu deixasse aí uma mensagem. Então, assim, ó, eu acho que a mensagem, né, que para as pessoas e nesse momento é acreditar em si, acreditar no seu potencial, acreditar que a pessoa é capaz, acreditar que existe um ser maior de luz e de força e que a gente pode se grudar a ela, né? Acreditar que dias melhores virão, sabe? Acreditar e buscar dentro daquilo que ela acredita. Como eu já falei, em qualquer religião, qualquer terapia, mas que busque. Busque isso nesse final de ano, para nós podermos entrar esse novo ano com mais leveza no nosso coração, com o nosso É, corpo mais leve, com a nossa sensibilidade mais suave, que nós olharmos e sentimos a luz à nossa volta. Eu acho que é isso que eu deixo de mensagem para as pessoas, né? Que elas consigam se sentir mais, que elas se amem mais, se abracem mais, se dê esse carinho todos os dias a si próprio, né? Se amem mais. legal, muito legal. Obrigada, Regina. Eu estava vendo, disseram, não, vocês responderam tudo, é ótimo. Ai, ai, eu tô, mas olha, é interessante isso mesmo, Regina, tá? Eu te agradeço bastante foi muito bom estar aqui contigo, né? Acho que o pessoal Também. gostou também, foi muito gostoso
E tu é um exemplo, porque eu sei, o pessoal que não te conhece, tem muita gente que conhece a tua história. A Regina não só está falando isso daqui de Gogó, ela está falando porque ela vive isso, e ela me estimulou muito a acreditar no que eu estou hoje trabalhando há um tempo. Foi ela que me deu um empurrão, assim, vamos lá. Eu acho assim que, para mim, hoje, o que eu estou falando é o que eu vivenciei a minha vida. Eu sou 16 anos, eu trabalho como terapeuta reikiana. Então, eu já E muito. passei por muitas pessoas. Eu já atendi muitas, eu já dei muito curso. Eu já lidei com muitas pessoas, eu já tratei muitas pessoas. Então, eu já vi quantas pessoas elas desabrochar, sabe? Que elas não tinham mais esperança na vida e elas desabrocharam. Né? Então, assim, a gente tem que acreditar. E agora elas estão precisando dessas tuas palavras aí. Então, deixe essa flor desabrochar de dentro da gente, de vocês. Deixe isso desabrochar, deixe isso, sabe? Deixa essa energia boa que a gente tem dentro da gente, que eu acho que como ser humano... A vocação, né? A vocação, deixar esses dons brilhar de dentro da gente, sabe? Se permitir ser a gente mesmo, sabe? Não deixar que ninguém nos controle, sabe? Nós sermos nós mesmos. Deixa isso. Deixar essa flor desabrochar, soltar o perfume pelo nosso universo, que ele está precisando tanto, que é a amorosidade. Amorosidade por nós mesmos, amorosidade pelas outras pessoas. O amor tem que estar no ar. Eu acho que é a amorosidade. Deixar florar de dentro de nós. Se nós tivermos amor dentro de nós, tá tudo bem. Tudo que nós falarmos é mais suave, é mais doce, é mais gostoso, sabe? Assim, é uma sensação de leveza. Falar com as pessoas, abraçar com amorosidade, ter o toque de amorosidade, olhar com amorosidade, dar um sorriso com amorosidade. E não falso, mas ser verdadeiro de dentro da alma. E dentro de casa, precisa isso, né? Primeiramente, dentro da nossa casa, se nós já tivermos harmonia dentro da nossa casa, nós temos por fora também, né? Com certeza. E nós atraímos muitas coisas ao nosso encontro, para dentro da nossa casa também. Legal, Regina. Oi? E a prosperidade vem junto. Vem junto, né? Um beijo, tá? Um beijo bem grande. Eu agradeço todo mundo, tá? Pela presença. E a gente vai encerrar aqui pro Insta não nos cortar. Tá bem, ó. Namastê para todos, noite, com muito amor e com muito carinho. Para todos. Tchau, beijo. Beijo. Vamos lá.